Daremos continuidade à programação, convidando os participantes do próximo painel, Gestão de Compliance e Anticorrupção nas Organizações. Gostaria de convidar a se acomodarem os palestrantes. Matheus Valente, ele é gerente de Compliance da Compliance Total, neste ato, representando o convidado Wagner Giovannini, impossibilitado de participar. Convido também Reinaldo Goto, diretor de Compliance da Siemens Brasil. Atuará como moderador deste painel o acadêmico Ariosto Farias Júnior, a quem eu passo a palavra para a apresentação. Bem, bom dia a todos. É um privilégio participar desse painel e vamos, então, ver os nossos palestrantes que vão falar das suas experiências em relação à questão do compliance e da anticorrupção nas organizações, tema hoje tão necessário e imprescindível, né, não só no nosso país, mas também em diversos outros países onde, lamentavelmente, essa questão vem ocorrendo há muito tempo. Eu convidaria para iniciar a apresentação o Matheus Valente, que, como foi já anunciado, é o gerente de compliance de uma empresa de consultoria chamada Expert. Compliance Total. Bom dia, prezados senhores e senhoras. Agradeço um elogio que eu recebi agora há pouco, a ministra Doroteia, e é uma enorme satisfação. Espera aí, eu tenho que dizer o que eu falei, que abaixou a idade média. E é uma satisfação enorme estar aqui presente com vocês. Eu tenho um desafio bem grande, que é representar o Wagner Giovannini, conhecido por alguns aqui nesta sala. E o meu papel será falar de modo prático e de fácil entendimento sobre a aplicação do compliance nas organizações. Não tenho a ambição de transcorrer sobre conteúdo jurídico e nem teórico, até mesmo porque o tempo não é suficiente para tal. E acredito que o próprio Reinaldo possa ajudar nesse sentido também. O Brasil possui uma lei de combate à corrupção desde 2013, que foi regulamentada em 2015, que implica diversas sanções para aquelas organizações que cometerem algum desvio, alguma ilicitude no relacionamento com a entidade pública. Mas ela também prevê descontos nessas sanções, atenuações nessas sanções, para aquela empresa que demonstrar que possui mecanismos de integridade efetivos. E essa foi a maneira como a lei trouxe o tema internacionalmente conhecido como compliance aqui para o Brasil. Se for possível, nós vamos explicar um pouquinho a diferença entre compliance e mecanismos de integridade. Um mecanismo de integridade efetivo, eu vou fazer a analogia dele com 4 elementos que são as 4 pernas de uma mesa. Se nós não tivermos essas 4 pernas bem sustentadas, a mesa cai. Qual seria a primeira perna, então, desta mesa? É o tom at the top. O tom vem de cima, o dono quer fazer. Isso é igual para qualquer empresa, seja grande, seja pequena. Se o dono não quiser fazer, não há mecanismo de integridade que sustente. A empresa vai fazer errado e ponto. A segunda perna desse mecanismo de integridade, desta mesa, é: se o dono declarou que quer fazer, toda empresa necessita saber disto. Ou seja, se é uma empresa pequena, o dono chama os seus colaboradores e decreta: a partir de agora não tem mais caixinha para o guarda, não tem mais venda sem nota. Já numa empresa grande, onde o dono é representado pelo CEO, pelo conselho administrativo, pelos diretores estatutários, é preciso um pouco mais. É preciso que a organização escreva um código de conduta, faça treinamento sobre o tema,
faça comunicações claras e objetivas para trazer a educação sobre o tema para dentro da organização. Essa é a segunda perna. Se uma empresa fosse composta por computadores, essas duas pernas seriam suficientes. Bastava um input ético e nós teríamos um output ético. No entanto, as empresas são compostas por pessoas. E a atenção às pessoas já foi comentada nas outras palestras anteriormente à minha. Por que eu digo isso? Existe um caso que aconteceu aqui em São Paulo de um profissional que pegava o trem da CPTM para chegar no trabalho dele. E o trem da CPTM era sujo, com marca de refrigerante, marca de café, balas pelo chão. E essa mesma turma que pega o trem da CPTM passa para o metrô, que é totalmente limpo, completamente diferente do ambiente do trem da CPTM. Perguntado para ele, qual que você prefere? Eu prefiro o metrô. Mas e no trem? Você joga o papel no chão? Eu jogo, eu não sou idiota, todo mundo joga, por que eu não vou jogar? Essa é uma situação prática já conversada nas nossas palestras. Por que eu representei isso para vocês? Porque nós temos, em qualquer país, o grupo de pessoas formado por 3 características. Tem as pessoas aqui do lado direito, existe um grupo, e aqui do lado direito nós temos aquelas pessoas que fazem o correto por natureza. Pode ser uma pessoa necessitada, ela pode estar passando fome, mas se ela encontrar uma mala de dinheiro, ela vai buscar o proprietário daquela mala para entregar para ele. É um percentual pequeno, mas existe esse tipo de pessoa. Também existe o outro perfil de profissional ou de pessoa, que é aquele que faz a coisa errada por natureza. Ele acorda pensando em como lesar a empresa que ele trabalha, a família onde ele está, em algumas vezes. Buscar alguma vantagem de vida é o objetivo de vida deste profissional. É aquele profissional que, para emitir um relatório de despesa, que custou R$ 12,30, ele vai arredondar o número 3 para o número 8 e obter uma vantagem de 50 centavos. Existe esse profissional aqui também e acredito que todos conheçam. No entanto, a maioria, em torno de 80% das pessoas, ou mais, estão no meio deste conjunto de pessoas que eu falei. E elas agem como um pêndulo. Um momento estão reclamando da corrupção, no outro momento estão fazendo cópia de software pirata. No momento estão reclamando de corrupção, estão furando a fila no banco. E nós conhecemos essas pessoas também. E eu usei esses 2 exemplos, da CPTM e do grupo de pessoas, para exemplificar a terceira perna, para explicar a terceira perna. Esse grupo do meio precisa ser orientado para cá e precisa receber um ambiente limpo dentro da sua corporação, porque ele fará questão de manter este ambiente limpo, porque ele declara que ele prefere o ambiente limpo. Só que tem um problema. Este grupo aqui da esquerda está misturado com o grupo central. E como que nós podemos fazer para limpar esta turma da nossa corporação? Implementando um canal de alegações, um canal de denúncia, um canal de ética. O nome para este canal é diverso, existem várias formas de chamá-lo. Mas é um canal onde as pessoas de bem vão denunciar aqueles colegas que cometam algum desvio ou que irão cometer um desvio, porque ele age de forma preventiva também, para que possa, então, manter o ambiente empresarial limpo. Esta é a terceira perna. Só que esse canal só vai ser efetivo se nós tivermos a quarta perna da mesa, que é a aplicação das consequências. Ou seja, se identificarmos algum desvio no canal de denúncia, no canal de ética, é preciso que seja investigado e que sejam aplicadas as medidas corretivas, independentemente do nível hierárquico do denunciado. E aí é papel, novamente, da alta direção em suportar essas medidas corretivas. Ok? Então, esses 4 elementos, um breve resumo. Primeira perna, tone at the top. Segunda perna, comunicação. Terceira perna, o canal de ética. E quarta perna, investigação e medidas corretivas. Ok? Tudo isso que eu falei é relacionado ao primeiro tópico, significado do compliance e sua aplicação prática nas empresas. Ok? Eu gostaria de também abordar
uma questão que me foi trazida é se é suficiente a organização já possuir sistema robusto alinhado às legislações internacionais para atender a legislação nacional. Existe uma diferença entre o conceito compliance e mecanismo de integridade. No compliance, visto sobre a ótica da legislação internacional, é preciso que a empresa crie um muro jurídico para que ela se proteja. Então, para isso, o que ela faz? Eu vou usar o exemplo das terceiras partes, os terceiros. Ela exige cláusulas contratuais, quando a formalização do relacionamento com esse parceiro, faz due diligence deste terceira parte, que é aquela parte que vai representar a empresa perante a esfera pública, e faz também treinamentos, código de conduta para a terceira parte. Tudo isso serve apenas de proteção para que a empresa diga: eu fiz tudo o que é possível para que eu não seja responsabilizado caso a minha terceira parte cometa algum desvio de conduta. Já na ótica da integridade, que é o texto que está escrito na nossa lei, é preciso que a empresa se preocupe com todas as partes relacionadas, com todos os fornecedores. Ou seja, é preciso que as empresas somente se relacionem com as empresas que são limpas, que buscam ter condutas éticas, condutas alinhadas à nossa legislação nacional. Então, a pergunta é: possuir um sistema robusto alinhado às legislações internacionais não está 100% em acordo com as exigências da nossa legislação nacional. É preciso mais. É preciso ir para a ótica da integridade. Ok? Falando um pouco de efetividade, um exemplo prático, como estamos de tempo? Estou bem? Acredito que sim. 10 minutos? Um exemplo prático da efetividade, novamente eu gostaria de voltar ao canal de denúncia. Tá? Gostaria de trazer uma ideia para nós raciocinarmos juntos aqui. Um colaborador só vai ter a tranquilidade de fazer uma denúncia, fazer uma alegação, fazer um comunicado referente a algum desvio de conduta, se ele tiver a garantia de que este canal mantenha a confidencialidade, mantenha o anonimato. Por que isso, a questão do anonimato? Porque as estatísticas nos mostram que aproximadamente 90% das denúncias são realizadas de forma anônima, sem identificação. Também é preciso que um canal de denúncia esteja disponível a todos os seus colaboradores 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por que isso? Porque as estatísticas também nos mostram que 60% das denúncias são realizadas fora do horário de expediente. Havendo essa denúncia, é obrigação das organizações investigarem e, comprovado que é plausível aquela denúncia, que façam as medidas corretivas, como eu já tinha citado anteriormente. Somente assim o colaborador, o funcionário, o empregado, independente do nome que a empresa classificar as suas pessoas, somente assim as pessoas terão segurança de utilizar o seu canal de alegações para manter, então, de forma efetiva, funcionando o mecanismo de integridade. Perdão pela relação com os ingleses, mas não podemos montar um mecanismo de integridade só para inglês ver, né? E a mesma coisa serve para o sistema da qualidade. E aí eu pergunto para vocês, um canal de denúncia que é uma caixinha que fica no corredor, onde todo mundo passa diariamente, funcionaria? Não funcionaria. Um canal de denúncia que é disponibilizado um telefone que cai na mesa do diretor de RH ou na mesa do gerente, do superior imediato, funcionaria? Também não. Então, é esse raciocínio que eu gostaria de trazer para vocês. A maneira de buscar a efetividade é buscar que vocês as maneiras de garantir confidencialidade, anonimato, proibição de retaliação e que, se de fato for detectada uma denúncia, que seja investigado por profissionais habilitados com expertise no tema. E, rapidamente, eu gostaria de finalizar falando sobre os diplomas que hoje o Brasil possui para avaliar o sistema de compliance, né, a questão das normas de compliance. O Brasil hoje possui a DSC 10.000,
que é uma norma que foi criada por profissionais de diversas áreas, da área pública, do Ministério Público, empresas grandes, empresas da área da saúde. Foi uma centena de profissionais que sentaram há alguns anos atrás e escreveram um texto que segue como diretriz para a implementação de um mecanismo de integridade e de compliance, porque não se preocupa somente com a visão do relacionamento da organização com a esfera pública, se preocupa também com o relacionamento da empresa com os seus entes, com os seus parceiros privados também, serve como um guia para a implementação de todos os requisitos para atender à Lei 12.846, que é a nossa lei brasileira, atender a FCPA, UK Bribery Act, e serve também como um guia para avaliar a efetividade dos mecanismos de compliance das organizações brasileiras. Tá? Ela, por ter sido elaborada por profissionais de diversas empresas e de forma autônoma, ela está disponibilizada aos interessados gratuitamente na internet. Basta dar um Google. E, por fim, então, nós temos hoje, recém-lançada, na verdade, a versão oficial da ISO 37001, que tem a marca ISO por trás, algo que o Brasil estava esperando há algum tempo, e que é voltada à prática de combate ao suborno, tá? Ao combate às práticas de suborno. Ela deixou um pouco de fora a questão de práticas anticoncorrenciais, algumas fraudes contábeis também. Então, é preciso ainda amadurecer alguns pontos para que essa ISO aí possa ajudar as empresas a buscarem um atendimento ou estarem em conformidade com a Lei 12.846. Eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade e muito obrigado. Meu e-mail para contato está à disposição de todos. Bem, passaria agora para o colega Reinaldo Goto. Bem, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui, com uma plateia tão nobre. Tá? Consigo controlar aqui? Apaguei? Aqui. Deixa eu ver. Isso. Bem, tema de corrupção. Tá? Eu acho que o Brasil tem uma série de problemas, sem dúvida nenhuma, mas acho que nós amadurecemos uma série de coisas. Né? Em vários países do mundo, não existe uma percepção tão clara relacionada aos problemas de corrupção. E desde dezembro de 2015... né, o tema de corrupção é considerado como o maior problema do país. Né? Então, todo mundo da população entende hoje que a corrupção suga recursos da saúde, né, da educação, como foi dito aqui, tá, da segurança. Né? E hoje é o tema do momento. Né? Eu normalmente faço uma brincadeira quando eu venho para eventos como esse, né, quando eu venho de táxi, e eu pergunto para o taxista, né, hoje vai ter jogo da seleção. Daí ele fala assim, a seleção está jogando bem, coisa e tal. Né? E o papo acaba um pouco por aí, tá? Só que quando eu falo assim, e esse negócio da Lava Jato, né? Aí o negócio começa a esquentar. É um absurdo mesmo, você vê que roubalheira que está acontecendo, né? E é o tema que todos nós conversamos no final de semana. Não tem um final de semana que alguém da nossa família não vai falar, nossa, você viu o que aconteceu hoje? Hoje, por acaso, especificamente, né, teve mais uma operação da Lava Jato. Tá? Então, assim, é o tema do momento, tá? É um tema, nós temos uma janela de oportunidade para poder discutir um pouco sobre os temas de corrupção e, talvez, dentro dessa janela de oportunidade, né, transformar o nosso país. Né? Um pouco da Siemens. Tá? A Siemens ela tem 160 anos, né? Ela está em mais de 190 países do mundo, né? Ela faturou mais de 80 bilhões de euros. Né? Nós temos mais de 350 mil funcionários, somos um dos maiores empregadores privados do mundo. Né? Se vocês acham que a Petrobras é grande, nós temos 4 vezes mais funcionários que a Petrobras. Né? Só que nós não somos lembrados por isso. Né? Nós somos lembrados por ter pago a maior multa relacionada a temas de corrupção. Né? Então, todo mundo que já assistiu uma palestra de compliance, muitas vezes aparecem lá um ranking das maiores multas, né? E nós continuamos lá como número 1, tá? 1,6 bilhões de dólares, né, que nós pagamos em 15 de dezembro de 2008, relacionado a temas ilícitos que nós trabalhamos. Eu estou na empresa há 20 anos, então eu estava especificamente quando os grandes escândalos aconteceram, permaneci na empresa, que é um bom sinal, né?
E eu trabalhava especificamente nesse prédio, né? Durante os meus 20 anos de empresa, 4 eu trabalhei nesse prédio, que é a sede central da empresa, né? 15 de novembro. Então, 15 de novembro, bem perto dessa data aqui, tá? Pouca gente lembra-se, tá? Que estava fazendo 15 de dezembro de 2006. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu me lembro como se fosse hoje, porque, né? Eu estava tentando entrar neste prédio, né? Como o senhor sabe, tá? Era começo de inverno no hemisfério norte, tá? Estava frio, né? E eu vi aquela cena, né? 250 investigadores na porta da empresa, tá? A mídia, e eu entrei mesmo assim, né? Não precisava, nem devia ter entrado na empresa, mas eu entrei, né? E a partir dali começamos a conhecer a pior fase, a pior parte da nossa história. Uma parte que não eram constadas nos nossos relatórios, uma parte que não era contada para todos, tá? Mas uma parte, tá, que fazia parte da nossa história, né? E que, infelizmente, nós acabamos descobrindo ela através da mídia, através dos escândalos que nós tivemos. Não temos absolutamente nenhum orgulho dessa fase da nossa história, tá? Nos arrependemos profundamente daquilo que fizemos, né? Mas eu acho que a empresa tomou algumas atitudes, né, que possibilitaram a sobrevivência dela, né? Warren Buffett uma vez falou que você precisa de 20 anos para construir uma imagem, 5 minutos para destruir a imagem, né? No nosso caso, nós precisamos de 150 anos para construir uma imagem, né? Precisamos de 5 minutos para destruí-la, né? E agora, depois de 10 anos, né, aparentemente estamos tentando recuperar ou batalhando bastante para recuperar a nossa imagem, tá? O que a empresa fez, tá? Ela fez algumas ações enérgicas bastante interessantes. Primeira coisa, né? E se os senhores lerem especificamente, né, alguns pareceres que estão sendo feitos com os acordos com as empresas, tá? Alguns dos elementos eles estão ali, né? Primeiro, afastamento da alta direção relacionado ao ilícito. Então, nesse ponto, acho que a Siemens ela foi bastante assertiva, tá? Segundo ponto, tá, a colaboração restrita com as autoridades, né? Terceiro ponto, né, obviamente, né, ressarcimento do que nós tínhamos, o pagamento das multas, tá? E o quarto ponto, né, implementação do sistema de compliance, né? O Matheus mencionou bem aqui, tá, algumas normativas, tá? Especificamente, se os senhores lerem um dos acordos que foi firmado aqui no Brasil ultimamente, tá? Ele fala da implementação do sistema de compliance baseado em uma outra norma, que é a ISO 19600, né? É uma norma de referência também, tá? Que pode ser utilizado para a averiguação da efetividade do sistema de compliance, tá? Então, 15 de novembro de 2006, tá, começaram as buscas e apreensões dentro da Siemens, tá? E foi igualzinho o que acontecia aqui, tá? Você preparava o material para tentar explicar o que acontecia, preparava para isso para a mídia, e aí o cara falava assim, mas é aquele outro projeto. Eu falei assim, nossa, nem sei do que o cara está falando, né? Então, fomos aprendendo, infelizmente, né, com a nossa própria história, né, o que nós tínhamos feito de errado durante esse período, tá? Até que chegamos em 15 de dezembro de 2008, né? Uma data bastante marcante para a gente, tá? Ficou bastante marcante também, tá? Porque foi o primeiro grande caso dentro do continente europeu, né? Foi a primeira vez que 3 entidades bastante divergentes, tá? Que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né? O DOJ, a Security Exchange Commission dos Estados Unidos, a SEC, né? E o governo alemão, né? Para qualquer um que estudou direito, eu não sou advogado, mas qualquer um que estudou direito sabe quão diferente, tá, é o pensamento norte-americano, tá, do pensamento alemão. Mas essas 3 entidades sentaram-se para determinar a multa que até hoje é conhecida como a maior multa relacionada a problemas de corrupção, né, com a Siemens. Então, 2 anos passaram até que a gente conseguiu fazer o settlement, tá? E aí muita gente, tá, faz um paralelo com o nosso caso para ver o que está acontecendo no país e falar o seguinte: nossa, mas vai ter um lindo dia, tá, onde a Lava Jato vai acabar, né? Então a gente vai passar a linha e daquele dia em diante o Brasil vai ser diferente, né? Não é bem assim, né? Então, 2009, né, nós aí, em função de investigações internas, né, levamos às autoridades uma série de outros projetos equivocados que nós tínhamos feito no passado, né, e fizemos mais um acordo de $100 milhões com o Banco Mundial relacionados a projetos na Rússia, tá? Esse acordo, especificamente, ele é bastante interessante, tá? Porque nós convertemos esse valor dessa multa, né, para justamente o que foi discutido aqui, para ações relacionadas à educação, né, para evitar
sistemas, novos acontecimentos relacionados à corrupção. Especificamente no Brasil, nós financiamos 3 grandes projetos, né? Um com o Instituto Ethos, outro com a Transparência Internacional, tá? E outro com o Pacto Global da ONU. Né? Ah, tudo bem, então, em 2009, resolvemos todos os problemas. Não. Né? Tivemos casos em 2010, 2011, tá? Até que em 2013, né? Nós, em função de investigações internas, tá, chegamos à conclusão que tínhamos elementos suficientes para ir para as autoridades brasileiras, tá, e fazer um acordo relacionado a práticas irregulares anticoncorrenciais no setor de mobilidade, tá, que se tornou bastante famoso aqui também no Brasil, em função da sua repercussão. Tá? E aí tudo bem, então, em 2013, né, limpamos a casa e estava tudo certo. Não, infelizmente, ainda em 2016, tá, pagamos ainda mais 49 milhões de dólares para Israel, por aquilo que nós chamamos de sombras do passado. Né? Então, assim, estamos lutando há uma década, né, para tentar limpar tudo que nós temos. Tá? Sabemos ainda, tá, que alguns acordos ainda precisam ser feitos, tá? Mas... Tá, depois de uma década, né, nós ficamos bastante felizes, por exemplo, tá, quando a revista de maior circulação do país, tá, colocou, a semana passada, uma nota de rodapé, né, mostrando a nossa evolução das ações, né, mostrando claramente a queda das ações logo no início dos escândalos, né, e que hoje nós não só recuperamos o valor, mas continuamos a crescer continuamente. Tá? Mas é óbvio, né, uma notícia dessa não dá capa, só dá uma nota de rodapé. Né? Bem, o que nós estamos falando sobre compliance, tá? Matheus explicou aqui bastante bem, tá, o sistema de compliance, tá? Onde nós investimos mais recursos, tá? Nesses 3 pilares, né? Na prevenção, na detecção e na resposta. Tá? E eu gostaria de fazer uma declaração pessoal. É uma grande honra, tá, poder compartilhar um painel com o Dr. Osiris. Tá? Eu não posso concordar mais com ele, né, na questão da educação. Né? Então, 2/3 dos nossos recursos, 2/3 dos nossos esforços está na prevenção. Prevenção é educação, comunicação, tá? Políticas claras. Né? Esse é o maior esforço que nós temos hoje dentro da empresa, tá? Não só dentro da empresa, mas também fora da empresa. Tá? Então, temos projetos de parcerias com universidades, com escola de segundo grau também, tá? E com uma série de outras empresas que treinam também empresas. Tá? Se algum de vocês quiser interesse, tá? Nós recebemos pelo menos uma vez por mês empresas na nossa sede para fazer benchmark. Nós já recebemos mais de 400 empresas na sede da Siemens. Tá? Se qualquer um tiver interesse em ver como nós fazemos, está muito bem-vindo. Tá? 2/3 do nosso esforço, então, na prevenção, tá? 30% na detecção, né? Como bem falado aqui, através de canais anônimos de denúncia, tá? Mas não só numa forma passiva, mas também numa forma ativa. Né? Então, nós analisamos resultados de auditorias, fazemos checks spots, analisamos pagamentos. Tá? Então, temos um canal bastante eficiente, tá? Totalmente independente, como foi muito bem colocado aqui, tá? Isento, né? Mas também nós temos uma parte bastante proativa de detecção. Né? E o que eu normalmente falo nos meus treinamentos, prefira falar comigo nos 90%, tá? Porque se você tiver falar comigo nos 10%, com os advogados e com o comitê disciplinar, tá? Aí a resposta vai ser bastante clara, vai ser bastante enérgica, tá? Com tolerância zero com relação a qualquer coisa. Tá? Alguns outros pontos também. Tá? Acho que existem várias iniciativas bastante interessantes para se capacitar um pouco mais relacionado ao tema. Tá? Então, nós temos um grupo de trabalho no Pacto Global da ONU, tá? Para ser signatário também não tem absolutamente nenhum custo. Né? Existe uma outra iniciativa chamada Alliance for Integrity. Existem vários outros grupos de discussões também relacionados ao tema para quem tenha interesse. Tá? Nós também estamos juntos, né, num grupo de trabalho para a discussão da 37001. Né? Acho que foi uma discussão bastante rica e bastante produtiva, tá? Com um aprendizado bastante importante. Tá? Novamente, agradeço muito pela atenção e pela oportunidade, tá? E também agradeceria pelas suas perguntas. Muito obrigado. Bem, nós temos já coletado algumas perguntas de internautas e chegou também uma pergunta aqui do Leopoldo, mas se vocês me permitissem, eu teria uma pergunta para o Reinaldo com relação à questão dos 2/3 da prevenção, se esse recurso é destinado exclusivamente para os funcionários
da Siemens ou se você contempla também os chamados parceiros de negócio que podem comprometer ou até impactar se eles estiverem atuando em nome da Siemens. Perfeito. Acho que é uma pergunta extremamente importante. Sim, tá? Nós treinamos não somente 100% dos nossos funcionários, mas também nós treinamos todos os nossos parceiros, os parceiros chamados de alto risco ou os parceiros estratégicos relacionados à compliance. Tá? É uma obrigação, sim, da empresa fazer esse treinamento. Tá? Não só treinamento, processo de comunicação também. Né? Por vezes também, tá, nós chegamos em alguns acordos para alguns parceiros, tá, para que ajudá-los também no processo de implementação dos sistemas de compliance. Perfeito. Eu também tirei uma pergunta para o Matheus, na quarta perna. Né? Na sua opinião, embora elas estejam interligadas e interconectadas, você diria que é a mais importante de todas, porque a partir desse que eu entendi como processo disciplinar, se é que entendi bem, você tem mecanismos para deixar muito claro, não só aos funcionários, como aos terceiros, né, como o Reinaldo colocou, que provavelmente também na sua empresa você adota essa mesma estratégia, de que existe uma regra definida, existe todo um sistema de compliance a ser seguido, e que não trilhar por esse caminho terá um sistema de consequência que pode até levar à prisão. Então, eu queria saber a sua opinião. Na minha opinião, esta perna é muito importante, mas não é a mais importante. Primeiro, se nós considerarmos que ela caiu, a mesa cai. Por isso que ela é fundamental. Mas, pelo exemplo do próprio Reinaldo, por que a Siemens investe 2/3 em educação? Primeiro, porque é a prevenção que vai trazer um dos benefícios do sistema de compliance, que é a atenuação na lei. E outro, é muito melhor prevenir do que remediar. Isto já é uma máxima cultural para qualquer área. Então, na minha opinião, os principais esforços devem ser na prevenção. Tona the Top deseja fazer e vamos fazer, então, toda a parte de educação, comunicação, treinamento dos seus colaboradores. Porque são as pessoas que vão fazer a questão da gestão da ética, a questão do controle social. Vocês vão ler muito este termo, controle social, em todos os materiais sobre compliance. Então, na minha opinião, é muito importante a questão das medidas corretivas, da investigação, mas não a mais importante. Obrigado. Tem uma pergunta de um internauta, eu não tenho o nome dele aqui, que é direcionada a você, que era para o Wagner, né? Como evitar que o compliance prejudique a agilidade e eficiência das empresas? Muitas pessoas que começam a ler sobre compliance entendem o compliance como um mecanismo burocrático. Mas não é esse o objetivo do compliance, tá? Nem do compliance ou mecanismo de integridade. Dessa forma, eu gostaria que vocês considerassem esses dois termos iguais. Como fazer para não ser burocrático? Primeiro, contar com profissionais que conheçam o tema. Não basta ler um livro ou participar de um curso de um dia para que vocês entendam como implementar os mecanismos práticos de integridade. E não só práticos, efetivos de fato. Por que isso? Porque cada empresa, como mesmo o Dr. Osíris falou, as nossas árvores não são todas iguais. Ou seja, as nossas empresas não têm as mesmas necessidades de compliance, não têm as mesmas necessidades de integridade. Então, é preciso contar com profissionais experientes para que ajudem cada uma das organizações a entenderem as suas necessidades específicas. Desta forma, nós vamos avaliar os riscos das empresas e construir o mecanismo de integridade conforme o porte, o setor de atuação, o número de colaboradores. Então, somente dessa forma eu entendo que não será um processo burocrático que não irá atrasar os processos da empresa. Não sei se me fiz entender. Talvez só comentando, tá? Assim, como errar no sistema de compliance, tá? Então, o errar é muito fácil, é você tentar copiar e colar o que você viu por aí, simplesmente, tá? A primeira coisa que é necessário, tá? Está escrito muito bem, né, no decreto 8420, no seu parágrafo 41, tá? As empresas devem implementar um sistema baseado na sua análise de risco,
Né? Então, a primeira coisa que precisa ser feita é analisar o risco que a empresa está exposto. Tá? Quais são os riscos de compliance? Tá? Vendas mais para entes privados ou entes públicos, tá? Se a empresa faz doações ou não faz doações, patrocínios, tá? Que tipos de políticas que ela tem. Tá? E, com base nisso, necessariamente, desenhar os controles para isso. Tá? Nós, dentro da empresa, nós fazemos uma análise todo ano, tá? De como simplificar melhor, tá? Inclusive com metodologias Lean, tá? Como agilizar o máximo possível os nossos processos. Tá? Um exemplo que eu sempre gosto de dar é assim, tinha uma área, né? Um camarada, um CFO, ele tinha a suspeita de que um dos colaboradores estava fazendo alguma coisa errada. Né? E, para evitar aquilo lá, o que ele fez? Ele criou um formulário novo com 5 assinaturas. Né? O cara continuou fazendo a coisa errada. Né? E aí, nós necessariamente fomos lá investigar e falar assim, tá, o que aconteceu aqui? Né? Aí a gente pegou a última assinatura, provavelmente do CEO. Ele falou assim, eu assinei porque já tinham 4 assinaturas. Né? Aí pegamos o quarto, a pessoa. Eu assinei porque tinham 3 assinaturas. Né? Aí a terceira pessoa, ele falou assim, não, eu assinei porque eu achei que era importante. Né? A segunda pessoa, né, ela tinha um controle, tá? Mas ela tinha um controle assim, o projeto tinha um custo de 20 milhões, esse custo era só 1 milhão dentro do projeto, então eu aprovei. Né? E a última pessoa, realmente, ela estava fraudando. Tá? O que a gente queria falar com isso? Tá? Não é com um aumento de burocracia, com um aumento de assinaturas que você vai mitigar o risco. Tá? Você vai mitigar o risco necessariamente com instrução de controle. Ou seja, você vai assinar o que você está vendo para assinar aquilo ali. Tá? Contra o que você está analisando para fazer aquilo ali. Tá? E se precisa de 1, 2 assinaturas, tá? É o suficiente. Né? Não precisa de mais burocracia para ter mais controle ou para reduzir o risco. Reinaldo, essa é para você. Né? Como compliance officer, é uma pergunta que também veio de internauta, o que tira o seu sono? Bastante coisa me tira o sono, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que... eu vou responder de uma forma um pouco mais política, vamos dizer assim. Tá? Acho que o Brasil avançou muito. Tá? Ele tem avançado bastante em todos os seus aspectos. Né? Só que o Dr. Osiris ele falou uma coisa muito válida na nossa área. Tá? Assim, talvez a gente tenha exagerado na questão, ou esquecido, né, a presunção da inocência. Né? Acho que aqui no Brasil, hoje, a presunção da culpa é uma máxima. Ou seja, se a empresa, né, é malfeitor, não é possível que ele tenha feito o negócio sem ter sujado as mãos. Tá? E talvez o que mais me preocupa hoje, na verdade, no país, tá, é uma coisa que a OCDE ela vem batalhando muito, que nós também temos batalhado muito, que é, né, a proteção da imagem do delator. Né? O delator é uma pessoa fragilizada. Não estamos falando que ela não fez alguma coisa errada, por vezes ela fez alguma coisa errada, ela merece pagar por isso, também não estamos falando em censura, tá? Mas aqui no Brasil tá, é muito tranquilo, ou nós citamos de uma maneira muito fácil. Vazou o depoimento inteiro do cara. Tá? Vazou na íntegra. Né? Então está lá o nome do delator, o cara fazendo, né, uma acusação contra uma outra pessoa. Né? E todos nós sabemos que entre o processo de acusação e uma condenação, né, tem um tempo imenso, onde a pessoa vai estar exposta necessariamente, tá? Onde a integridade física daquela pessoa vai estar exposta, onde a retaliação pode acontecer contra aquela pessoa. Tá? Então, as melhores práticas internacionais, o que nós pregamos muito na nossa empresa, tá? Proteção da imagem do delator. Tá? Não estamos falando que o delator é uma pessoa boazinha, tá? Não estamos falando que ela precisa ser protegida no sentido de ser acobertado, não. Tá? Mas a imagem dela, tá? Ela tem que ser preservada. Tá? Principalmente se ela queria ter isso. Tá? Então, essa é uma preocupação que nós temos especificamente no Brasil com relação às últimas práticas que nós temos observado. Aliás, me esqueci de comentar, eu li um relatório internacional a semana passada sobre o tema, e deve ser registrado que o programa de compliance da Siemens é considerado como um dos melhores programas do mundo. Então, acho que isso deve ser registrado também. Né? Ou seja, lições aprendidas. Né? Aliás, é o tema do nosso evento, né? Lições aprendidas. Né? Tem uma pergunta para o Valente,
Eu vou tentar, porque tem algumas coisas aqui que eu não consigo entender direito. Se eu estiver errado aí, por favor, o Leopoldo Luz me corrija. Mas, basicamente, a pergunta valente é a seguinte: qual é o mecanismo para gerar consequências de um agente, de uma pessoa que cometa uma falsa denúncia, levando em conta que existe o famoso anonimato, né? Então, acho que essa, basicamente, é a pergunta do colega. Qual é o mecanismo que você tem para uma pessoa, por exemplo, você não gosta de mim, então você vai lá, faz uma denúncia anônima e vai se abrir todo um processo contra esse seu mais novo e recente amigo, que sou eu. Aliás, eu sou o seu mais novo e recente amigo, a gente se conheceu hoje. Exatamente. Nós não vamos fazer nenhuma denúncia falsa, né? Na verdade, as empresas precisam construir um procedimento e comunicar esse procedimento para todos os seus colaboradores para evitar que isto ocorra. Não tem como evitar 100% de que não ocorram denúncias não plausíveis, mas essas denúncias não plausíveis, se repetidas pelo mesmo colaborador, este colaborador deverá receber as sanções corretivas também. Tá? Não... Oi? No caso de anônimo. No caso de anônimo, reforçar a comunicação. Reforçar a comunicação. Porque não tem como... Se for um canal de denúncia, de fato, garanto o anonimato, não tem como buscar essa denúncia plausível. Essa denúncia não plausível. Tá? Não tem como buscar ela, não tem como identificar quem fez a denúncia. Então, se isso estiver se repetindo, e eu acredito que é pouco possível que isso ocorra, aí é preciso comunicar, reforçar os procedimentos, investir bastante em treinamento. Posso fazer um comentário aqui? Um comentário eu gostaria de fazer isso. É impressionante no setor público a quantidade de denúncia anônima, né? Tem caixinha que vira pilha, né? E, obviamente, a primeira coisa é separar o joio do trigo, porque você tem um monte de coisa ali que você vê logo que é completamente nonsense, é pequena vingança, é implicância, tá certo? Então, você tem que separar isso. E, obviamente, se a coisa ficou esquisita, vale muito a intuição, né? Nessas coisas, não sei se é correto dizer isso, mas parece que... Todo um processo administrativo é feito antes até do acusado ser informado. Para você saber até que ponto que aquilo ali pode ter alguma validade. Agora, só esse registro. O setor público é um festival de denúncia. Eu gostaria de fazer só mais um comentário em relação ao canal de alegações, denúncias, o nome que for, que deve ser muito bem comunicado que este canal é somente para comunicar casos de desvio de conduta que não estão em conformidade com o Código de Conduta e com as práticas de integridade da empresa. Porque se essa comunicação não for adequada, começa a chegar por este canal denúncias do tipo a escada está escorregadia, a alimentação do refeitório está fria. E isso aí traz muito trabalho para o compliance, para as investigações. Não é o objetivo do mecanismo de integridade. Okay? Essa pergunta é para você, Reinaldo. Como implementar um programa de compliance em empresas de pequeno e médio porte? De novo, né? Primeira coisa, analisar necessariamente, né, a exposição de risco qual a empresa está exposto. Tá? Nós temos combatido também bastante a questão, uma coisa que não tem nos agradado muito em algumas notícias, assim, as empresas estão gastando milhões de reais em seus sistemas de compliance, né? Eu costumo dizer, tá, não vamos pegar como referência as empresas que estão sendo listadas, né, mencionadas, porque assim, se você está com o seu telhado quebrado no meio da tempestade, quanto que você vai gastar? O que for necessário, né? Você não vai medir esforços para, né, tentar se recuperar, tá? Agora, uma pequena e média empresa, tá, que vem trabalhando bem, né, não precisa gastar rios de dinheiro relacionados à implementação do sistema de compliance, né? Então, treinamento, né? Na internet tem bastante coisa muito boa, gratuita, ou no YouTube, ou, como eu falei, no Pacto Global da ONU, tá? De forma gratuita. Inclusive, um manual para fazer essa análise de risco, né? Canal de denúncia, como foi dito pelo Matheus, óbvio, tá? As melhores práticas falam de um canal de denúncia totalmente independente, né?
que as pessoas elas consigam não serem identificadas. Tá? Mas se você tem uma empresa com 5 pessoas, né, qual a probabilidade de alguém fazer uma denúncia e os outros 4 não saberem quem é? Né? Impossível. Né? Então, ou até pior, né? Assim, às vezes até uma média empresa, né? Uma empresa, sei lá, com 100, 200 pessoas, né? Muitas vezes elas vêm me perguntar assim, eu implementei um sistema de compliance, conhece outro fornecedor? Daí eu falo assim, mas você tinha denúncias antes? Não. Por que você acha que simplesmente porque você publicou um número, né, se você não implementou uma cultura, né, de não retaliação, e principalmente como o Matheus bem colocou, tá, de levar a sério as denúncias, tá, não vai funcionar necessariamente o canal. Tá? Então, algumas práticas podem ser simplificadas, sem dúvida nenhuma. Né? Eu tenho 20 pessoas, não tem como ter um compliance officer. Também não dá para ter necessariamente uma única pessoa destacada como compliance officer. Tá? Mas é fundamental ter o que nós chamamos de matriz de conflito de interesse. Tá? Então, se é a pessoa do RH que vai receber as denúncias, ok. Tá? Mas quem recebe as denúncias contra o RH? É uma outra pessoa. Né? Então, tem que ter uma matriz, tá? Para que as pessoas sintam-se confortáveis de que, né, mesmo não tendo uma pessoa 100% dedicada, como é o caso da Siemens, tá? Para que ela entenda que existe essa matriz de conflitos de interesse. Tá? E, de novo, né, olhar um pouco das boas práticas. Né, nós temos trabalhado bastante, né, junto à CGU, ao SEBRAE, para tentar levar essa cultura para as pequenas e médias empresas. Né. As grandes empresas também estão fazendo grandes esforços, tá, para prover esses treinamentos para pequenas e médias empresas. Né. Então, todos que tiverem interesse ou tiverem, principalmente, essas redes de capilaridade, tá, nós agradecemos muito qualquer tipo de esforço, né, nesse sentido. E também, complementando, você me lembrou agora, Reinaldo, no caso de pequenas e médias empresas, um órgão das Nações Unidas, the United Nations Office of Drug and Crime, tem 2 treinamentos, cursos e-learning, um de introdução à anticorrupção e outro um curso mais avançado. Então, as pessoas interessadas dispõem de mecanismos e de ferramentas que, inclusive, podem utilizar essas recomendações dentro das suas organizações. Tem uma última pergunta aqui. Para quem pretende implantar ou esteja no estágio inicial de implantação de um processo de compliance e anticorrupção, no caso, o senhor que é consultor, né, o que você aconselharia? Declaro desde já que eu tenho conflito de interesse com o que eu vou falar agora. Nós temos o compromisso de ser transparentes com vocês também. Tá? E a minha sugestão é que contratem profissionais experientes no assunto. Obviamente, as dicas dadas pelo Reinaldo são válidas também, porque depende muito do tamanho da sua empresa. Existem materiais na própria internet com acesso gratuito que podem lhe ajudar bastante. Mas, para que a gente consiga uma efetividade, de fato, é bom contar com profissionais com vivência já de longa data no tema, para que possam ajudá-los a não gastar dinheiro desnecessário. Tem uma comparação que a gente faz bem frequente, que simplicidade não é superficialidade, é possível ser simples e profundo, e, da mesma forma, complexidade não é efetividade. Não quer dizer que você, copiando um mecanismo externo de integridade, simplesmente implementar na sua empresa, você vá, com todas aquelas práticas complexas, conseguir a efetividade. Tá? Então, para que a gente consiga achar o ponto de corte ideal da sua empresa, é importante, novamente, contar com profissionais com vivência já de mercado. Ok? Deixa eu só defender agora o Matheus também, pelo outro lado. Tá? Talvez só complementando o que a doutora Doroteia mencionou, tá? Assim, nós temos um procedimento bastante claro relacionado aos processos de investigação. Tá? Então, 2/3 das alegações que nós recebemos, e nós recebemos várias alegações, tá? Elas realmente não têm fundamento, às vezes tem um teor de uma certa perseguição, tá? E nós fazemos sempre uma análise de plausibilidade, né, técnica, para ver se iniciamos ou não o processo de investigação. Tá? Passada essa fase de análise de plausibilidade técnica, tá, nós temos um mandato específico para investigar. Tá? Então, bastante claro, né, na nossa empresa. Né? Você não vai ser investigado por qualquer coisa. Né? Eu tenho que ter alegações bastante fortes, substanciadas contra a pessoa, até para que nós não interferimos, né, em uma série de questões trabalhistas que são bastante conhecidas dentro do nosso país. Tá?
bastante importante também, tá, para aqueles eventuais que quiserem se aventurar nesse mundo também, tá, assim, investigações de crimes, tá? Então, assim, você tem uma alegação de corrupção, você tem uma alegação de cartel, você tem uma alegação de lavagem de dinheiro, tá? Não se recomenda que você coloque a mão naquele negócio, tá? Então, contrate uma assessoria externa, um processo de investigação externo, tá? Que vai blindar a sua empresa sobre esse processo, tá? E é bastante interessante, porque, assim, muitas vezes, né, dentro de casa, a gente fala assim, mas eu gostaria de saber isso. Daí eu vou falar assim, tá bom, então eu vou falar para você que eu tenho certeza que ele pagou uma propina. E agora, o que você faz com essa informação? Né? E aí a pessoa fala assim, nossa, mas e agora? O que eu faço com essa informação? Pois é, você tem que ir para as autoridades falar, né? Então, tenha consciência, tá, assim, que alegações mais sérias, tá, as boas práticas também mencionam, tá, que não deveriam ser feitas exclusivamente dentro da casa, por óbvio, né? A organização interna de compliance tem que ajudar, né, com as documentações, com as análises, tá? Mas não é um tema tão claro, tão fácil, tá? Eu falo isso também, tá? Porque estamos discutindo bastante a questão da certificação da ISO 37001, né? Não é simplesmente pegar e falar assim, eu consigo certificar 9.000, 14.000, né? Eu vou conseguir certificar 37.001, tá? O problema é um pouco diferente, né? Uma não conformidade na 9.000 ou na 14.000, ela tem uma dimensão um pouco diferente na 37.001, né? Uma não conformidade de compliance, se for uma corrupção, por exemplo, você está falando de um crime, necessariamente, né? E que, se você souber e tiver elementos sobre aquilo ali, tá? Você necessariamente tem que fazer um disclosure ou você tem que levar aquela questão às autoridades, tá? Então, um pouco de cuidado também no manuseio dessas informações. Aliás, queria até agradecer, nos lembrou, talvez, dessa notícia, né? A ABNT, inclusive o Nigel, há 2 anos atrás, já falava da norma antipropina, né? A ABNT criou, em setembro, a chamada CE 278, Comissão Especial de Estudo Antissuborno, que é o espelho do ISO PC 278 Anti-Bribery Management Systems, e vem desde janeiro deste ano acompanhando os trabalhos desse comitê, que já encerrou, porque a norma já foi aprovada, e, no momento, esse documento encontra-se em fase de tradução e análise por parte de um grupo técnico que faz parte dessa Comissão Especial de Estudos, e, muito provavelmente, no primeiro trimestre de 2017, a ABNT deverá publicar a norma ABNT-NBR ISO 37001, Sistema de Gestão Antissuborno, que foi publicada pela ISA em Genebra, coincidentemente no Dia Mundial da Normalização, que é 14 de outubro. Se permitir só acrescentar, Ariosto, um assunto relacionado à pergunta que fizeram para mim. E os auditores? Então, a ISO também está publicando um derivado da norma para a competência dos auditores, específico para a competência dos auditores que vão auditar sistemas de gestão antissuborno, porque isso vai ser um fator importante na credibilidade. Também, muito obrigado por lembrar. A propósito, a norma é 17021-9, específica para auditores que vão atuar nessa tão importante missão, né? Bem, senhor presidente, eu creio que não temos mais nenhuma pergunta adicional, então eu passo a palavra para Vossa Excelência. Agradecemos aos convidados deste painel, Matheus Valente, Reinaldo Goto, e a moderação de Ariosto Farias.